Em 16 de agosto do ano 2000, 61 passageiros embarcaram em um Boeing 737-200, pertencente à VASP, no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Neste vídeo, vamos te mostrar em detalhes o que aconteceu com o voo 280 da VASP, que ficou marcado como um dos maiores casos criminosos envolvendo a aviação brasileira. Em 2000, a aviação ainda não estava no mesmo nível tecnológico que temos hoje em dia. Por isso, muita gente tinha medo de voar, pensando sempre no cenário catastrófico de um acidente. Porém, muito dificilmente ainda imaginavam o que estava prestes a acontecer durante aquele voo. Por volta das 15 horas e 30 minutos daquele dia, a aeronave decolou de Foz do Iguaçu, levando com ela um grande número de estrangeiros que voltavam para casa depois de conhecer as lindas cataratas do Iguaçu. Eles desceriam durante as escalas previstas em Curitiba e Rio de Janeiro, mas o destino quis que eles vivenciassem um verdadeiro pesadelo a bordo do avião. Além dos passageiros, a aeronave transportava uma quantia significativa de 5 milhões de reais que foram colocados cuidadosamente em 9 malotes preparados pela empresa TGV, responsável por transportar valores a mando do Banco do Brasil. Foi justamente por isso que o voo 280 da VASP acabou chamando a atenção indesejada de um grupo de criminosos que se organizou com bastante antecedência para interceptar a aeronave e tentar subtrair os valores. E foi assim que, 12 minutos depois do Boeing decolar, que 5 passageiros sacaram armas de fogo e renderam toda a tripulação, sem encontrar praticamente nenhum obstáculo. É importante ressaltar que estamos falando de um crime que aconteceu há mais de 2 décadas, quando os protocolos de segurança eram muito menos eficazes do que os de hoje em dia, sobretudo no que diz respeito ao controle do que entrava na aeronave junto com os passageiros. Hoje em dia, embarcar portando uma arma de fogo é quase impossível, mas as coisas eram diferentes no passado. Existe uma série de coisas que um comandante pode fazer no caso de uma interferência ilícita durante um voo, como acionar o código 7500 no transponder e informar à torre de controle que a aeronave está passando por um sequestro. Mas o fato é que o grupo criminoso responsável por interceptar o voo 280 havia se preparado muito bem para colocar o seu plano em prática. O grupo rapidamente rendeu o comandante, impedindo qualquer medida imediata, e logo em seguida fizeram contato com os passageiros, utilizando o interfone da cabine. No primeiro contato, os criminosos deixaram claro que não queriam machucar ninguém e que todos chegariam bem ao seu destino. As palavras dos sequestradores não foram suficientes para evitar que o desespero tomasse conta da aeronave, principalmente considerando o fato de que muitos passageiros entendiam muito pouco a língua portuguesa. O desespero foi tanto que um dos passageiros, de nacionalidade chinesa, tentou uma medida drástica ao forçar a porta de emergência em cima de uma das asas. Ao perceberem o que estava acontecendo, os criminosos impediram a ação desesperada do passageiro, colocando-o novamente em seu assento. Muitos pensaram, em primeiro momento, que se tratava de uma ação terrorista, mas a intenção dos bandidos ficou clara quando o grupo se aproximou de um passageiro chamado Joelson Góes Maciel, que estava na aeronave por um motivo especial. Ao contrário da maioria, Joelson não estava ali a passeio. Ele era o funcionário da TGV em Curitiba, responsável por acompanhar os 5 milhões de reais que estavam sendo transportados. Foi nesse momento que, de acordo com algumas testemunhas, os sequestradores chegaram a manifestar um ar de decepção ao perceberem que o malote carregava 5 milhões de reais. Durante o planejamento, eles pensavam que o valor era muito maior. Mesmo assim, uma vez que já estavam ali, o plano tinha que ser levado até o fim. Com a tripulação rendida, os criminosos ordenaram que o comandante deslocasse a aeronave até o aeroporto de Porecatu, no Paraná. Nesses casos, a primeira ideia que surge na mente dos pilotos é tentar fazer os criminosos mudarem de ideia, e não foi diferente com o comandante do Boeing.
O piloto Sérgio Carmo dos Santos tentou argumentar dizendo que o aeroporto da cidade de Porecatu não tinha condições de receber uma aeronave daquele tamanho e que o pouso não tinha como ser feito com segurança. É claro que nada disso era verdade, afinal de contas, estamos falando de um aeroporto com pista pavimentada, com mais ou menos 2.100 metros de extensão, o que seria mais que suficiente para receber o pouso de um Boeing 737. Mas os sequestradores haviam orquestrado tudo com muita atenção e sabiam que aquilo era mentira. Por isso ordenaram que Sérgio seguisse o plano e descesse a aeronave em Porecatu. Menos de 40 minutos após o anúncio do sequestro, a aeronave estava pousando em Porecatu, como os criminosos planejaram. Em solo paranaense, entrou em ação a segunda parte do plano. Com os tripulantes rendidos, foi fácil para os sequestradores encontrarem os malotes de dinheiro, que rapidamente foram descarregados no aeroporto e colocados dentro de uma Ford Ranger, que estava estacionada bem perto da pista de pouso. Cabe ressaltar que a escolha do aeroporto de Porecatu não foi nada aleatória, muito pelo contrário. Este aeroporto, apesar de possuir uma pista com condições favoráveis para receber uma aeronave daquele tamanho, não contava com muitos elementos de segurança, o que facilitou a ação criminosa. Afinal de contas, em que aeroporto de grande porte você conseguiria estacionar uma Ford Ranger sem que ninguém tomasse alguma atitude? Em Porecatu, no ano 2000, eles conseguiram fazer exatamente isso. Com o dinheiro dentro do carro, os sequestradores fugiram sem deixar rastros, em um crime que parecia ter sido perfeito. Assustados, os tripulantes ainda tinham que levar os 61 passageiros para casa e, por isso, não podiam parar por ali. Livre dos criminosos, o comandante conseguiu voltar a fazer o contato com a torre de controle, que estava sem sinal da aeronave desde o anúncio do sequestro. A situação foi passada para a polícia e o Boeing foi levado em segurança até o aeroporto de Londrina. Lá, todos os passageiros passaram por uma minuciosa análise de identidade, pois a polícia não podia descartar que um dos criminosos ainda estivesse entre eles. Porém, nada foi encontrado, e os passageiros conseguiram voltar para casa, sendo distribuídos em outros voos. Felizmente, ninguém ficou ferido durante toda a ação dos bandidos. Depois de uma grande investigação, que contou até mesmo com o uso de retratos falados, com base no depoimento de testemunhas, a polícia conseguiu chegar até o homem que liderou a ação criminosa, Marcelo Moacir Borelli, um homem que já havia praticado outros crimes, envolvendo operações de transporte de valores pela TGV. Borelli foi eventualmente preso pela Polícia Federal, junto com um de seus comparsas, Gerson Palermo, mas o dinheiro nunca mais foi encontrado. Até hoje, alguns detalhes da operação permanecem sendo um mistério. Ninguém sabe, por exemplo, como Borelli e seus comparsas ficaram sabendo que o voo 280 da VASP iria transportar os 5 milhões de reais. Mais do que isso, apesar dos protocolos de segurança antiquados, os passageiros passaram por detectores de metal e, mesmo assim, os criminosos conseguiram entrar armados no avião. Isso foi suficiente para que muitas pessoas começassem a supor que havia algum funcionário da companhia envolvido no crime, mas isso nunca foi comprovado pela polícia. O Boeing 737 utilizado naquele dia, registrado com o prefixo Papa Papa Sierra Mike Golf, acabou sendo destruído em 18 de outubro de 2011, pouco tempo depois da falência da VASP. Muita gente defendia na época que a aeronave deveria ser mantida em algum tipo de museu, mas o seu destino acabou mesmo sendo o ferro velho. Quanto ao criminoso Marcelo Borelli, mentor do crime, ele foi condenado a 177 anos de prisão, mas faleceu menos de 7 anos depois, na penitenciária de Piraraquara, em decorrência de complicações da AIDS. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Mas antes de ir embora, não se esqueça de contribuir com o nosso trabalho, deixando o seu like. Muito obrigado pela sua companhia.